No mês de junho temos mais um dos grandes ingressos planetários de 2025, são muitos. No caso aqui, vamos falar de Júpiter no signo de Câncer, o que é uma coisa muito boa, mas tem uns pormenores com os quais se deve tomar cuidado. Vem cá entender tudo, aproveitar essa boa onda no céu que te acontece. O ingresso de Júpiter em Câncer ocorre no dia 9 de junho. Câncer é um signo particularmente benéfico para um trânsito de Júpiter, porque ali, segundo todas as vias tradicionais, ele tem a sua exaltação. Um planeta, quando está nessa condição, nesta dignidade essencial que é a exaltação, é como se fosse um príncipe chegando num território que lhe é muito favorável e no qual ele também tem o direito de promover algumas mudanças, de exercer algum grau de governança. Em outras palavras, significa que os atributos de Júpiter ganham muita relevância nesse signo, claro, esses atributos mesclados com aquilo que o signo de Câncer provê. Os atributos jupiterianos de generosidade, bondade, culto à civilização, a promoção da ética, da busca esperançosa por horizontes mais favoráveis e felizes. Esses são os atributos positivos de Júpiter, mas tudo aquilo que existe no cosmo tem luz e sombra, né? Então, junto com todo esse otimismo e confiança que Júpiter também representa, o que é uma coisa muito desejável, talvez possa vir arrogância em algumas circunstâncias. Pode vir o otimismo cego, aquele do excesso de confiança, que inclusive cria uma espécie de imposição do otimismo para todo mundo. Todo mundo tem que ficar feliz. É aquela situação na qual as pessoas que são mais cuidadosas, que já viveram bastante, que sofreram um bocado antes, às vezes são até consideradas pessimistas, azarentas, sofrem alguns repúdios, quando na verdade estão apenas sendo prudentes. E se por um lado temos uma questão ética maravilhosa sendo trazida à tona, com algo civilizatório sendo oferecido na atmosfera mental coletiva, por outro lado, quando Júpiter fica muito forte, em algumas mentalidades que não se desenvolveram tanto assim, esses mesmos atributos podem se manifestar de maneira inversa, como um dogma, a imposição de um modelo, engole aí, goela abaixo, o que eu estou falando, o que eu estou certo. Então, em tudo há luz e sombra, é inevitável isso, porém, o fato de Júpiter passar por um signo no qual ele é exaltado, exalta as melhores qualidades que ele tem. As qualidades complicadas não vão deixar de existir, não vão desaparecer, especialmente quando ele estiver sofrendo algum aspecto difícil, como uma quadratura ou uma oposição ao longo dessa passagem de um ano. E de fato ele fica de 9 de junho de 2025 até 30 de junho de 2026, quando vai entrar no signo de Leão. Há muito o que se falar sobre esse trânsito, muito benéfico e muito dilatador de oportunidades de algumas condições em vários campos governados, por exemplo, pelo próprio signo de Câncer. Mas logo nessa passagem que ele faz entre abril e maio, até chegar no ingresso em Câncer, e logo depois também de ter realizado esse ingresso no grau zero do signo de Câncer, há a formação de alguns aspectos mais tensos e a ativação de algumas estrelas fixas que, na atualidade, se posicionam bem nesse limiar entre Gêmeos e Câncer. O aspecto que ele forma um pouco antes de entrar em Câncer e logo depois que entra é uma quadratura, um aspecto tenso, aquele ângulo de 90 graus, que gera obstruções, dificuldades, tensões, confrontos, com Saturno e com Netuno, ambos já em conjunção nessa época no signo de Áries. E é uma quadratura que vem vindo anos depois da conjunção Júpiter-Saturno, que começou ainda em Capricórnio, mas se consolidou, ficou exata no signo de Aquário. E agora o que foi iniciado naquela conjunção em Aquário, a exata, mas que começou em Capricórnio, bem no período do início da pandemia, tem então uma das principais repercussões no período da quadratura que Júpiter forma com Saturno. Esse aspecto
é digno de um vídeo inteiramente dedicado a ele. Mas aqui eu já posso adiantar que essa fase de transição, cujo pico de intensidade vai de 4 de junho até 10 de julho, tem já seus efeitos práticos, né, acontecendo entre a gente desde o começo de abril, na verdade, porque Júpiter já se aproximou desse aspecto, se afastou por retrogradação, né? E isso tem correspondência, entre outras situações, com o tarifaço, com situações críticas envolvendo as relações comerciais no mundo inteiro, as definições de fronteiras de poder. Afinal de contas, Júpiter é o rei dos deuses e Saturno, Crono, é o pai de Júpiter. Há uma questão muito forte com autoridades. Sempre que há esse ciclo Júpiter-Saturno em andamento, quando chega uma quadratura a um ponto de complicação no que foi gestado lá no período da conjunção, em 2020. Mas como eu disse, vamos deixar esse tema para o outro vídeo que é dedicado a essa quadratura, que também vai ter Netuno acompanhando o processo. Só lembrando que para nossa atenção deste vídeo aqui, isso aqui revela que esse período inicial de entrada de Júpiter em Câncer, ele é conturbado, ele é turbulento, apesar de ser atenuado pelo fato de Júpiter ter uma exaltação no signo de Câncer. Em Câncer, Júpiter se exalta valorizando raízes ancestrais, inclusive tradições religiosas. Mas olha só que curioso esse iniciozinho. Na virada de Gêmeos para Câncer, enquanto Júpiter transita de um para outro, especialmente entre os dias 6, 7 e 8, principalmente no dia 8, quando há uma conjunção exata de Júpiter com a estrela Polaris, há um primeiro momento importante de estabilização geral, né, social, não uma solução para todos os problemas, obviamente, mas um período facilitador de boas direções em projetos de longo prazo. A Polaris, que é a estrela alfa da constelação da Ursa Menor, uma estrela usada por navegantes para se localizarem desde quase sempre, é uma estrela que parece estar parada no céu enquanto as outras parecem circundá-la. Isso remete a uma direção confiável, isso remete a algo que se pode ter como referência. Imagine começar alguma coisa que precise de planejamento longo nessa fase de transição, especialmente no dia 8, até porque o trânsito de Júpiter em Gêmeos não dá a Júpiter todos os seus superpoderes, mas dá para aproveitar o dessa estrela. Já ao ingressar, Júpiter faz conjunção com as estrelas Betelgeuse e Menkalinã. A Betelgeuse é a alfa da constelação de Órion, é a estrela mais brilhante dali, é o ombro ou a axila de Órion, e também com a estrela beta da constelação de Auriga, o cocheiro, a Menkalinã, o que torna esse ingresso um tanto mais afortunado, apesar dos conflitos, das obstruções, das tensões das quais eu falei da quadratura de Júpiter com Saturno, e apesar dos arroubos de entusiasmo da conjunção que Júpiter formará com Betelgeuse, com Menkalinã a gente pode ter um início com vários dias como consequência dessa entrada de expansão de rotas comerciais, por exemplo, de melhorias quanto a normas protetivas em relação a viajantes e a imigrantes. E Menkalinã é uma estrela de muito progresso, né? Inclusive progresso tecnológico, progresso nos transportes, o que pode favorecer um pouquinho mais a indústria automobilística, ou pelo menos ter um subsídio que possa melhorar essas condições para pessoas que vão fazer recursos automotivos ou recursos que possam melhorar a mobilidade, valendo para bicicletas, valendo para cadeirantes, mas também, como está em Câncer, em tudo aquilo que possa tecnologicamente melhorar o desempenho, a produtividade, a qualidade da produção agrícola ou da produção pesqueira. Por conta da conjunção com Betelgeuse, teremos aí alguns dias, não só a data da conjunção exata, a simples proximidade, até com mais de 1 grau mesmo, a proximidade de 2, 3 graus, ainda que a gente saiba que a conjunção de um planeta com uma estrela deve obedecer, até um certo ponto, 1 grau de distância. É que de tanto a gente observar, a gente vê que se repetem alguns padrões que se manifestam de modo muito particular em determinada época, em determinado contexto, mas a estrutura continua lá. Então, nesse período inicial, 9, 10, 11 de junho, as tendências a distúrbios na área climática
podem se acentuar um bocado. Por outro lado, a gente também pode ver notáveis atos generosos provenientes de alguns tipos de líderes, incluindo líderes religiosos, pessoas que têm uma influência muito grande na massa, ou esses atos generosos ou atos tremendamente escandalosos, exagerados mesmo. Ou ambas as coisas, um aqui fazendo algo muito benéfico e o outro escancarando. Em situações como disputas jurídicas, especialmente se envolverem familiares, a tendência do trânsito todo, mas especialmente nos 10 dias, 5 dias iniciais, está favorável àqueles que se mostram mais benevolentes. E se eu fizer uma lista de possibilidades desse trânsito de Júpiter pelo signo de Câncer, com alguns comentários junto, a gente pode elencar o seguinte: há uma tendência forte a uma dilatação do mercado imobiliário, com a possibilidade de um aumento, né? Tem mais ofertas, melhores ofertas, mas por outro lado, lembram do lado invertido, uma tendência inflacionária muito forte também. Júpiter em Câncer pode oferecer um impulso de todo esse período na área hoteleira, em todos os segmentos dessa área. E também, como Câncer é um signo que rege muito a nutrição e o abrigo fica por conta das questões imobiliárias e outras territoriais que eu ainda vou citar. Mas na área alimentícia, lembrem que o signo de Câncer rege seios, está ligado à ideia de amamentação, e o setor alimentício, ao qual me refiro, tanto vale para frutos do mar, para alimentos trazidos do mar, do oceano, especialmente das costas. Afinal de contas, estamos falando de um caranguejo, né? De um caranguejo que vive no mangue e tal, mas que tem uma relação forte com a área que beira entre terra e água. Mas também produtos lácteos. Podemos ver ao longo do trânsito de um ano de Júpiter, uma série de estratégias muito importantes contra a fome em vários países, em vários setores, de várias maneiras. Em todos esses casos, a gente pode ver até uma tangência entre tudo que eu acabo de falar sobre alimentação e melhorias em áreas portuárias, na recepção ou no envio de produtos, e também em marinas, onde você vai amarrar o seu barco, ou até uma superlotação nesses locais. Nos portos pode-se ver até uma série de melhorias, reformas, a fim de que sejam abarcados novos mercados. Também ganham muito mais relevância do que a média normal, que já é relevante, os assuntos envolvendo os temas nacionalidade, estrutura familiar, condições das famílias, ancestralidade e heranças culturais. Pode haver um fomento, né, um aumento de interesse, patrocínio e tudo, para trazer esses alicerces culturais antigos, ancestrais, à tona, mais ou menos na mesma proporção em que também podem crescer atitudes xenófobas. Não durante os bons aspectos de Júpiter ao longo do trânsito, mas quando tiver aspectos tensos, algumas manifestações sim. E falando nisso, pode haver um crescimento nas medidas de diferentes países para fomentar abrigo e nutrição. Isso pode acontecer através de reuniões multilaterais, cúpulas importantes envolvendo esse tipo de assunto, incluindo também campanhas religiosas de tudo quanto é vertente. E eu tinha dito antes que Júpiter em Câncer é extremamente propício ao culto de ancestralidades, especialmente se tratar de culto religioso dos ancestrais. Propício a visitas mais elaboradas, maiores, robustas, a templos e locais sagrados de diversas tradições, podendo haver também desvios para a construção de templos exageradamente suntuosos e que nem têm, às vezes, aquela real necessidade de se conectar com o divino. Mas os já referidos locais sagrados, passíveis de melhorias e visitações mais robustas e maiores considerações, tendem a ser justamente aqueles ligados a raízes étnicas e culturais bem antigas, bem lá das raízes que todo mundo tem. Governantes, líderes, gestores, pessoas ligadas à organização familiar ou de um grande grupo, ou de um grupo étnico inteiro, esses, quando benevolentes, quando dispostos a isso, são dotados de fortuna, segundo a terminologia antiga e medieval, que a gente pode traduzir como recursos a mais, inclusive financeiros, mas também oportunidades ímpares. É um baita bom presságio para esse tipo de atuação. A beneficência é extremamente bem-vinda e fomentada durante uma fase assim. Agora, duas curiosidades. O ano de 2013 foi um ano de passagem de Júpiter
pelo signo de Câncer, 2013 e uma parte de 2014. Foi justamente no âmbito religioso que, em 2013, Bento XVI abdica e quem assume o papado é o Papa Francisco, recentissimamente falecido. Um ano que, por sinal, estava eivado de questões severas, complicadas por posses de terras, não só no Brasil, mas em vários países. Lembrem que, apesar do trânsito de Júpiter ser uma coisa muito benéfica, especialmente em seu signo de exaltação, os aspectos tensos que acontecem com ele ao longo do trânsito e outros aspectos tensos que ocorrem concomitantemente em outros pontos do zodíaco também competem para gerar situações complicadas. Ou melhor dizendo, são concomitantes a um processo complicado e eles representam esse disparo que a sociedade faz simultaneamente a esse movimento. Um exemplo claro disso é que no ano de 2001, inclusive na data 11 de setembro de 2001, Júpiter estava em trânsito pelo signo de Câncer. E nessa data ocorre o atentado às Torres Gêmeas. Um desastre que não tem necessariamente tanto assim a ver, só um pouquinho, com Júpiter em Câncer, mas muito a ver com a oposição de Saturno com Plutão. Saturno e Plutão, o primeiro em Gêmeos, olha aí, Torres, Gêmeos, Torres, Saturno, Gêmeos, o próprio signo, e Plutão, que é o ato terrorista, o ato repentino, inesperado, que emerge das sombras, cataclísmico. Júpiter em Câncer só estava dando a conotação da questão territorial, étnica e religiosa, que tem um certo entrelaçamento com todo aquele processo tão complexo. E se você gostou do vídeo, se você quer aprender astrologia, ou se você já é um estudante, se você já é até profissional, mas está querendo ganhar um pouco mais de relevância, se você já está atendendo pessoas, mas precisa explorar um pouco mais seus próprios conhecimentos, mostrá-los para o mundo, vem cá conhecer o Astrolab, que é o nosso laboratório de desenvolvimento e pesquisa em astrologia. Você vai ganhar muito mais orientação e relevância no meio no qual você quer atuar. Se ficou curioso, entra lá em carlosholanda.com.br que você vai entender tudinho e duvido que você não goste. Eu mesmo vou orientar você se você estiver se inscrevendo no campo de pesquisa. Vem lá saber. Um beijo, até breve.